telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação, que vai continuar tratando do tema Cota 40 nos morros de Joinville. Nesse primeiro bloco eu vou reprisar para vocês novamente um trecho de um programa que eu gravei em 2006. Eu entrevistava ali moradores que hoje ainda moram e têm suas casas próximas ao Zoo Botânico. São pessoas que não têm encanamento d'água potável, não têm energia elétrica e não podem mexer nas casas, porque assim foi estabelecido na lei da Cota 40. Bem diferente do que aquele vídeo que eu mostrei no programa anterior, onde as pessoas estavam já na cota 200, com casas de alvenaria, tudo licitado, tudo liberado, com a energia elétrica da Celesc instalada, iluminação pública, coleta de lixo, cobrança de IPTU, como se fosse uma zona normal, uma área normal de Joinville. Então vejam só a diferença do que nós apresentamos no programa anterior e o que vocês vão ver agora, em seguida, da entrevista que eu fiz com 4 moradores na cota, provavelmente é uma cota 70 por aí, próximo ao Zoo Botânico. Então, aí o programa de 2006. Estamos hoje com Ecologia em Ação no tema Cota 40 e as construções que ocorreram acima dessa cota. Ela foi estabelecida em função do nível dos reservatórios da água que a Casan implantou em outras épocas aqui em Joinville. Então, o fator limitante sempre foram os reservatórios de água, e esses reservatórios todos foram locados na cota 40 metros acima do nível do mar ou do rio Cachoeira, pode ser assim considerado. E estamos em boa companhia do seu Amândio, do Negrito, que mora aqui nessa região há 47 anos. Ele construiu uma casa numa posse que a mãe dele possuía aqui nesse morro, no Morro do Boa Vista. E ele vai nos contar alguma coisa de história, como é que ele chegou aqui, como é que ele chegou a construir e algumas peculiaridades que essas casas aqui na região têm em função de algumas limitações legais que, por exemplo, Amândio, você tem energia elétrica na tua casa, Amândio? Não, energia nós nunca tivemos aqui. Por quê? Porque a prefeitura alega que a área é verde e não pode colocar energia. Mas isso também é um pouco falta de consideração do próprio prefeito, que isso aqui, eu acho que a energia para as casas não tem nada a ver com a área verde. Certo, é inclusive perigoso, porque vocês trabalham com vela à noite, né? Alguém pode dormir com a vela acesa e pode pegar fogo na casa, né? Já pode ter até acontecido acidentes nessa ordem, né? Amândio, você tem assim uma escritura do teu terreno? Eu tenho a escritura da posse, né? Mas na época quem comprou isso aqui foi o meu avô, que nós era tudo pequeno, né? Uhum. E essa escritura ela foi levada pela enchente. Então hoje nós não temos a escritura dela, mas nós temos carnê de IPTU, tudo pago. Nós temos as provas, tudo certinha. Tá até na carteira de trabalho, como a minha mãe mora desde 63 aqui. Isso, então veja só, Amândio, hoje quando você quer construir uma casa na cidade, em qualquer loteamento, você tem que ter a autorização da prefeitura. Na época, isso seja, 47 anos atrás, no governo do Pedro Ivo, certamente também para que você pudesse construir uma casa que você devia ter alguma autorização de alguém. Você teve alguma autorização? Na época, sim. Na época eu fiz a minha casa, que a mãe já comprou a casa pronta aqui, né? E na época quando eu casei, que eu fiz a minha, eu tenho o documento ali. Como a prefeitura deu a licença para mim fazer. Certo, então você construiu com a licença da prefeitura, você então tem um direito adquirido como morador aqui, né? Você é joinvilense, trabalha numa importante empresa de Joinville, né? É operário especializado, né? E tem uma boa situação até, você tem carro em casa e tudo mais, né? Mas você tem um amor à tua terra, então, mas isso não quer dizer que você assim é impertinente e não vai sair daqui, vai brigar. De repente, se a legislação permitir uma permuta desse teu terreno, da tua casa, ou com os demais moradores que estão na mesma situação que a tua, como é que vocês encarariam essa situação?
Olha, nós soubemos agora que parece que vão querer mexer com o pessoal aqui. Não tem problema. Nós fizemos o acordo sendo correto, nós fizemos qualquer acordo. Que o nosso acordo que nós temos pedindo é a indenização. Porque pela indenização nós compramos uma casinha onde nós queremos. Entende? Então, por isso que nós queríamos a indenização. Se a prefeitura vir com a indenização para nós saímos numa boa, sem nada. Saímos, acertemos tudo e saímos, só que nós queríamos a indenização pelo seguinte, que a gente compra onde a gente queria. E hoje quem mora aqui onde nós moramos, há 47 anos, então acho que a gente tem direito de comprar num local onde a gente vai ficar melhor para nós. Mandy, você tem uma qualidade de vida aqui que é invejável. Você tem um ar puro, você tem o canto dos tucanos, a gente há pouco viu uns tucanos, ali embaixo tem um lagarto morto no meio da estrada. Enfim, você tem uma água que você recebe do morro, se bem que não é uma água muito confiável, né? Ela pode transmitir doenças, né? Que pode alguma pessoa chegar lá na caixa d'água e fazer alguma malvadeza, né? E aí prejudica todo mundo e leva para o hospital, né? Pode até levar para a morte. Mas então eu acho que realmente a questão hoje ela tem que ser discutida na Câmara de Vereadores, porque por mais boa vontade que o prefeito tenha, ele não pode só ao arrepio da lei dar uma solução para vocês. Porque se ele vai fazer uma doação de um terreno, de uma casa, de uma verba ou indenização, ele tem que ter isso aprovado pela Câmara de Vereadores. Porque nós temos que também respeitar os demais contribuintes que pagam imposto. Eu pago imposto e você vai usar o meu dinheiro para comprar uma casa. Como você também paga. Você está pagando até IPTU aqui, não é isso? IPTU e o lixo aqui. Nós pagamos o IPTU e o lixo ainda. Então, se veja só, você tem então documentos que provam que você teve autorização para construir aqui, você está pagando IPTU, você paga coleta de lixo, então a autoridade está reconhecendo a tua posse e o teu direito estabelecido aqui. Logicamente, nem todos que invadiram as cotas superiores, tem regiões aqui em Joinville onde houve invasões assim maciças. Houve tudo clandestino, muitos loteamentos clandestinos não aprovados. As pessoas foram comprando uma posse, um contrato e achando que estavam com direito e acabaram sendo iludidas. Inclusive, em muitas campanhas políticas, a gente sabe que teve candidato a vereador que prometeu legalizar aquilo, que colocou a plaquinha na janela do candidato, foram eleitos e eles mesmos não fizeram nada mais depois. Então, o povo, a gente sabe que o povo foi iludido. O povo brasileiro é um povo muito bom, é um povo muito crente nas coisas, ele tem fé nas pessoas, acredita, mas a gente sabe que para o cara conseguir hoje um voto, ele faz o diabo. Com certeza. Não é isso, Amanda? Com certeza, porque eu acho que promessa, eu já estou até aqui de promessa, que quantos vereadores tiveram aqui, candidato a prefeito, que garantiram que ia colocar luz e até hoje, que ele só vem na época de eleição. Então, eu acredito que alguém deva de olhar por nós, porque isso está aqui hoje em dia como está, porque não é porque ninguém manda, é porque nós estamos cuidando disso aqui. Que se nós não estivéssemos cuidando disso aqui, não estava isso aqui como está. Negrito, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é muito importante, porque se vocês não fossem os fiscais desse pedaço aqui do Morro do Boa Vista, as invasões teriam ocorrido com muito mais frequência, com certeza, como aconteceram em outras regiões onde não tinha fiscal. O fiscal é a população, né? É a população que está com consciência da questão. Mas eu queria também falar com a dona Lídia. Hilda, né? Dona Hilda. Chega aqui, dona Hilda. Vamos conversar um pouquinho aqui. O Amândio vai nos dar uma licença. Obrigado, Amândio. Dona Hilda, a senhora é moradora, é parente do Amândio? Ele é o meu esposo. Mas agora a senhora me falou há pouco que a senhora presenciou um quase acidente com uma vela acesa dentro de um quarto da sua casa. Como é que foi isso? Sim. O meu marido deu uma trovada à noite e eu estava dormindo e eu me acordei porque eu sou dependente de remédio há 20 anos. Eu tenho uma psicóloga comigo, né? Então, 20 anos que eu dependo de remédio faixa preta. Então, eu durmo e apago, né? Então, eu vou deitar antes do que ele e ele ficou. Aí, eu só me acordei porque ele estava me arrastando a cama porque estava chovendo nos meus pés, né? Estava arrastando a cama. Quando eu vi, eu levei um susto até quando eu me acordei. Eu disse, o que é? Ele disse, está chovendo, mulher, no nosso pé aqui.
Aí ele pegou, levantou-se e tem um costume de olhar nos quartos dos meninos, que eu fico preocupada, que eu tenho um no batalhão e tenho... Quer dizer que quase pegou fogo na casa? Quase pegou. Aí ele pegou e entrou no quarto do menino, que ele olhou e tinha um monte de roupa do menino do batalhão e outro monte meu, que é da nossa roupa. Ele olhou, a vela estava quase... Pegando na roupa. Então isso significa o que, dona Hilda? Que realmente vocês não têm energia elétrica aqui na casa por uma imposição legal, é uma lei que não permite que a Celesc faça a ligação de energia elétrica, nem a Casan faça a ligação de água. Então, porque vocês estão localizados numa área de preservação permanente acima da cota 40. Entenda isso, né? Mas o seu Amândio falou muito bem, ele disse que talvez a senhora concorde com ele também, né? De que isso é uma coisa que tem que ser bem negociada para não prejudicar ninguém. É verdade. Não é isso, dona Hilda? Isso é verdade. É como ele falou, meu esposo. A gente não está aqui para brigar com ninguém, nem prefeito, nem vereador. Mas a gente gostaria, assim, de um apoio maior, que ele viesse a resolver, ou falar conosco aqui mesmo. Né? Ele disse, olha, eu vou dar um lugar para vocês, ou eu dou a indenização, porque eu acho que nós temos o direito... É como eu falei, dona Hilda, o prefeito ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Eu sei como então a gente está acostumado de que o prefeito faz tudo. Não é bem assim. A gente não pode condenar os prefeitos porque algumas coisas eles não têm condições de fazer, né, dona Hilda? Então o que eu acho que os moradores dessa região poderiam tomar conhecimento e fazer seria acompanhar a Câmara de Vereadores, que a Câmara provavelmente no mês de fevereiro vai começar a discutir a questão da cota 40. É uma legislação nova que o prefeito vetou, o prefeito não concordou com o que eles aprovaram assim no apagar das luzes do ano passado, meio ligeirinho assim, sabe? E então o morador dentro do sistema democrático ele tem que acompanhar a discussão dos problemas da sua sociedade, da sua comunidade, mas na Câmara de Vereadores. Tem que se sacrificar, tem que deixar um pouco a televisão e tem que ir lá ver o que é que os vereadores estão fazendo. Que se o povo não estiver presente, eles fazem qualquer coisa. É verdade. Então, nós estamos encerrando esse bloco com a dona Hilda, agradecendo a sua participação como moradora antiga dessa região aqui. Ela fica próxima do Zoo Botânico, não é isso? E eu acredito que a cota aqui seja em torno de entre 60 e 70 metros acima do nível do mar. Dona Hilda, então, muito obrigado. A senhora vai assistir a gente no TV Cidade de Joinville, canal 20. A senhora talvez não tenha canal 20 nem energia elétrica, né? Senhor. Mas vai na casa de um parente e vai assistir, né? Muito obrigado, dona Hilda. Obrigado, senhor. Eu, então, encerro esse primeiro bloco com vocês. Onde vocês puderam observar que a situação não mudou nada em relação a 2006, mas que nós hoje estamos com um novo momento de lucidez da inteligência de Joinville. Vamos preservar a cota 40 até o segundo bloco desse programa. Nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, nós vamos repetir alguns conceitos em relação à cota 40. Essa cota 40 vai ser discutida novamente na Câmara de Vereadores, na Lei de Ordenamento Territorial, e é importante que a sociedade, que o contribuinte saiba o que são os atuais danos causados pelas invasões da cota 40 e que ocorreram nesses últimos anos, principalmente por encorajamento de alguns candidatos a vereador e a prefeito que disseram que iriam resolver esse problema das invasões. Não é bem assim. A invasão ocorreu criminosamente por encorajamento de muitos candidatos, alguns até que foram eleitos. Não vou citar aqui porque todo mundo que está lá em cima sabe quem é o candidato que fez promessa. Então, os danos por essa ocupação nessa área verde, nessa área de preservação permanente, nessa área de estabilidade, porque a mata nativa ela cria uma estabilidade para a montanha, evita deslizamentos, evita desastres com mortes de pessoas, evita grandes despesas do município com a recuperação e restauração depois.
que isso vai para a justiça, o Ministério Público dá de pau em cima depois da prefeitura, e quem paga sempre é o contribuinte. Tiram da verba do hospital para fazer recuperação de área que deslizou no Morro do Boa Vista, no Morro do Iririú, ou em outros morros de Joinville. Então, a destruição da flora é um problema sério. Tem que se manter a vegetação como ela está, como ela originalmente cobria o morro. Então, hoje nós temos houve em outras épocas, na década de 50, o corte total da vegetação do Morro do Boa Vista e do Iririú. Era um programa da malária, do sistema de malária. Nós tínhamos malária em Joinville. Então, como tinha muita vegetação e muita bromélia, e os mosquitos da malária se desenvolviam dentro das bromélias, foi feito um corte raso. Mas a mata recuperou, nós acabamos com a malária, e o Morro do Boa Vista foi coberto, e os morros acima da cota 40 foram cobertos novamente por uma mata hoje secundária de excelente porte. E essa mata que sofreu um corte posteriormente. São mais de 2.500 invasões no Morro do Boa Vista e no Morro do Iririú. Olhando do centro da cidade para o morro, não se nota a invasão, porque o povo de Joinville é fiscal. Agora, olhando do lado do Morro do Boa Vista, tem que entrar na Lagoa do Saguaçu para ver as invasões. Aí não tem fiscalização. E no Morro do Iririú é a mesma coisa, fica longe de Joinville, longe da inteligência, longe das pessoas que têm conceito de meio ambiente correto. Então, destruir a flora, destrói também a fauna. Nós hoje temos muitos animais silvestres, aves silvestres, morando no Morro do Boa Vista e nos morros acima da cota 40. Mostrei no meu programa anterior como a fauna é rica. Fugiu da zona rural, que está sendo muito invadida por agrotóxicos, por barulho, por foguete, e vem morar aqui na zona urbana. Então, a preservação dos morros acima da cota 40 é importante para a qualidade de vida do povo de Joinville. É muito importante. Nós temos que deixar para os nossos herdeiros, para os nossos descendentes, uma qualidade de vida boa. Nós não queremos prédio. Eu já disse quantas vezes aqui, o povo não quer isso. Prédio é negócio imobiliário, lucro na hora, e depois tchau, vão embora. Fica o problema. Nós não queremos o que aconteceu em Petrópolis, nem em Teresópolis. Até hoje, Petrópolis, Teresópolis, no Rio de Janeiro, são cidades destruídas. Não houve recuperação. Os carros estão tudo lá, apodrecendo dentro do barro. Ninguém foi lá tirar. As casas não foram recuperadas. É zona de desastre. Desastre provocado pelas autoridades, que autorizaram construir em área que não pode. É tudo por troca de favores políticos. Enganação. Veja Florianópolis. Os morros de Florianópolis estão cheios de casas, cheios de invasões, áreas de preservação permanente. Eles não têm cota 40 lá, mas eles têm áreas de preservação permanente. Hoje, a polícia não entra. É um território do narco. Bandidagem pesada. O quanto de despesa tem Florianópolis em manter aquela gente lá sob segurança, sob controle? Impossível. Desordenadamente ocuparam os morros lá, e também tem deslizamento. Cada vez que chove, vem todo barro, toda areia, toda argila, desce para as ruas centrais da cidade. A autoridade pisou na bola, não fiscalizou, deixou invadir, por troca de favores políticos. É uma vergonha isso. Quem sofre é o povo depois. Mortes e mortes e mortes. Danos ao patrimônio particular. Então tem outras implicações essa destruição, essa invasão. A destruição dos recursos hídricos. Nos dois morros principais, onde a cota 40 é mais significativa, é Iririú, o Morro do Iririú e o Morro do Boa Vista, são quase 700 hectares, é a maior área verde no município no Brasil, uma das maiores. Essa área, ela tem que ser protegida a parte dos recursos hídricos, ou seja, as fontes de água. No Morro do Iririú, no Morro do Boa Vista, a cada 50 metros tem um córregozinho, um filete de água correndo. Se você pegar 30 metros de cada lado, você tem o morro inteirinho protegido só pelas matas ciliares desses córregos. Não dá para construir, não dá para autorizar, não dá para fazer rua como foi feito. Não dá para pôr poste da Celesc como foi feito. Proibido.
pisaram na bola. O Ministério Público vai atrás disso aí. Vai querer saber quem foram os responsáveis por isso aí. Por essa invasão ilegal, criminosa. A lei está lá. Por que próximo ao zoobotânico os moradores lá têm que respeitar? Não tem energia elétrica, não tem nada. Por que eles têm que respeitar? E o pessoal aqui do lado do Boa Vista, lá no Iririú, não precisa. Por que essa discriminação? A erosão, ela é causada. O que é a erosão? Quando chove, desce água, desce argila, desce matéria orgânica, resto de raiz de folhas, desce saibro e descem rochas. E isso vão criando valetões dentro do morro, e isso tudo se deposita lá embaixo, na base do morro, onde são as ruas de trânsito bem significativo hoje, onde tem asfalto. Um temporal de verão enche de argila lá embaixo, a erosão leva tudo lá para baixo. As ruas que forem saibradas, saibro caro, a Prefeitura de Joinville paga, brita caríssima. Não é resíduo da construção civil recuperado, não. É brita de primeira. Quebra um morro de preservação permanente lá em Piraberaba para fazer brita, para trazer em cima dessas ruas nos morros. Onde no verão tudo vem para baixo. É uma despesa fenomenal que o contribuinte de Joinville tem. Então não tem escola, não tem hotel, não tem mobilidade, porque tem que estar tapando o buraco que a chuva faz no verão por causa dos morros, da invasão dos morros. E a Prefeitura fez rua. E saiba, a Celesc pôs energia. O que é isso? Autorizaram, deram autorização para a casa de alvenaria. Não houve fiscalização. Não houve. Imaginem, casas lá em cima, sem autorização, com alvará de construção. Casa com muro de 4 metros. Casas milionárias tem lá em cima. Impressionante. Então, esse assoreamento, essa erosão causa um assoreamento aonde? Vai causar o assoreamento na Lagoa do Saguaçu, no Rio Cachoeira. E aí nós estamos falando em navegação novamente, não é inviável. Aí depois vem projetos fantasmagóricos de dragagem. Lógico, são milhões de reais que vão ser licitados para fazer dragagem. Que bom! Você sabe por que é bom. Quanto maior a soma, melhor. E assim é um sumidouro de dinheiro. Nós então temos ainda a queda da qualidade de vida. Essa qualidade de vida, ela não é para os moradores que estão no morro. A queda da qualidade de vida é para os moradores que estão na base do morro, que não recebem mais aquele oxigênio que vem da montanha coberta com floresta. Não vem mais aquele ar, aquele clima gostoso com umidade, não vem. Então vem barro, vem lavinas de água, vem cascatas de água que vão atormentar a vida de todo mundo e furar o orçamento municipal, porque são verbas de socorro, de catástrofe e de morte de pessoas. Vamos evitar isso, vamos conservar a cota 40. Até o próximo programa Ecologia em Ação.